Hoje o Saúde em Prática vai tratar de um dos malefícios causados pelas altas taxas de açúcar no sangue. Veja como o diabetes pode dificultar a circulação sanguínea. Conheça as consequências de ter o sistema circulatório prejudicado pelo excesso de açúcar e confira como melhorar a irrigação sanguínea. É agora no Saúde em Prática. As altas taxas de açúcar no sangue ao longo dos anos causam várias complicações à saúde. Entre elas, problemas nos vasos sanguíneos e, consequentemente, na circulação. A glicose em excesso pode estreitar as artérias e reduzir a circulação do sangue nos membros, afetar a visão e até os rins. E para saber como o diabetes afeta a circulação, a nossa equipe de produção foi até o consultório do cirurgião vascular Constantino José Saad. Vamos ver. O nosso sistema circulatório ele funciona assim como uma máquina. Você tem uma bomba que joga o sangue oxigenado, o sangue com todos os alimentos, com todos os nutrientes que o organismo ingere, e um sistema de retorno que traz o sangue depois que ele foi utilizado, que ele descarregou o oxigênio, que ele pegou os catabólitos, tudo que foi os detritos que foram usados no catabolismo muscular, ósseo, para fazer um novo filtro e funcionar. Então, basicamente, a nossa circulação, ela se faz com uma bomba que joga o sangue com os nutrientes e o oxigênio, que é chamada de coração, e uma bomba que funciona devolvendo o sangue para o coração, que nós chamamos de coração periférico, a panturrilha, a bomba distal. É a panturrilha a grande importante na circulação de retorno para poder se fazer a circulação de um modo saudável. Então o sangue sai do coração e volta ao coração. Essa é a nossa circulação. E dentre essa circulação tem que haver uma harmonia do sangue que desce e do sangue que volta. Qualquer transtorno, tanto do aporte de sangue quanto do retorno de sangue, faz com que a circulação funcione de forma adequada. Uma boa circulação, ela faz a vida fluir melhor, entende? Assim como a planta, assim como o dia, a noite, a chuva, tudo é necessário para haver uma harmonia. Então uma boa circulação depende de uma série de fatores, depende da hereditariedade, depende do hábito de vida, depende do humor. Então a boa circulação, ela se traduz num bem-estar da vida. Então a importância de ter uma boa circulação é ser feliz, porque é impossível uma pessoa ter uma boa circulação e ser infeliz. Qualquer infelicidade, tanto mental quanto ambiental, causa um transtorno circulatório. Grande parte das complicações do diabetes está relacionada ao sistema circulatório. A circulação dos diabéticos pode tornar-se precária devido ao entupimento dos vasos. Os sintomas tendem a aparecer após anos de glicose mal controlada. A taxa alta de glicemia, de açúcar no sangue, ela faz o pH do sangue mudar. O açúcar ele é ácido. Então, uma pessoa que tenha uma taxa muito alta de açúcar, ela tem o sangue mais ácido. Esse sangue mais ácido, ele lesa a camada interna dos vasos. E a camada interna dos vasos, para se proteger dessa agressão, ela começa a criar como se fosse uma película para se proteger. Assim como um calçado, quando agride muito o dedinho, e o dedinho começa a se proteger formando um calo para se proteger da agressão externa, essa mudança do pH, essa acidez do sangue numa pessoa que tem uma taxa muito alta de açúcar, faz com que a camada interna do vaso comece a criar um calo, entre aspas, e com isso ele vai fechando o calibre do vaso. Esse é o grande perigo, é o perigo maior do diabético ou de quem tem não necessariamente diabético, mas que não tem uma capacidade de metabolizar a alta taxa de açúcar. Por exemplo, uma dieta inadequada. O sintoma inicial de um diabético ou dessa alta taxa de glicemia começa diminuindo a nutrição. O nervo, por ser uma estrutura nobre do organismo, ele é o primeiro a ser afetado por essa diminuição do calibre, diminuição da nutrição do tecido.
Então começa exatamente assim, um formigamento leve. Eu ouço muito no consultório, a sensação que eu tenho é que eu estou pisando em algodão. Eu não sinto muito a sola do meu pé, eu tenho dormência, né? Às vezes eu não consigo pegar uma agulha, por exemplo, eu perco um pouco a sensibilidade. São os sintomas iniciais de que alguma coisa não está indo bem. Saúde em Prática vai para um breve intervalo e no próximo bloco você confere os riscos de ter uma irrigação sanguínea deficiente e os cuidados para melhorar a circulação. É daqui a pouco no Saúde em Prática. A dica vai para pais de bebês e crianças até os 5 anos. O desenvolvimento sensório-motor ocorre em fases pré-estabelecidas. Pode haver pequenas variações de ritmo e velocidade. Pais, se vocês perceberem qualquer atraso no desenvolvimento de seus filhos, procure um profissional especializado que possa orientá-los a como proceder. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre os problemas circulatórios causados pelo diabetes. Uma boa circulação garante que a pele e outros tecidos recebam oxigênio e nutrientes. E quando a circulação é comprometida, são comuns lesões na pele, demora na cicatrização e problemas no fornecimento de nutrientes para o organismo, podendo levar à amputação de membros inferiores, perda da visão e até dos rins. E para saber sobre a relação do diabetes com os problemas circulatórios, fomos até o consultório do cirurgião vascular Constantino José Saad. Uma das grandes dificuldades que a gente tem numa ferida diabética é que, às vezes, o antibiótico que você dá não chega onde tem que chegar. A pessoa toma o antibiótico chega no organismo todo, mas naquela determinada ferida que não tem a circulação adequada, ele não chega em quantidade suficiente. O processo cicatricial, a defesa do organismo, a própria regeneração do tecido, ela é prejudicada pela falta de nutrientes que não chega naquela região. Então existe sim essa história que o diabético demora muito para cicatrizar uma ferida, exatamente porque não chega naquele local os nutrientes, o antibiótico, a defesa orgânica, pela falta simples de circulação. A falta de circulação, ela leva, principalmente no diabético, há 3 grandes fatores. O diabético, nós falamos isso, o diabético tem por obrigação consultar 2 vezes por ano um oftalmologista, um nefrologista e um cirurgião vascular. Por quê? Porque o diabético perde a visão pela própria retinopatia diabética. Ele tem uma lesão do nervo e essa lesão do nervo acaba levando a uma cegueira. Ele tem uma lesão da função renal pela própria dificuldade de nutrição dos cálices renais. E ele tem também a dificuldade de nutrição dos tecidos. O pé é muito agredido no diabético. Grande problema com tudo que surgiu no mundo já a respeito de insulina, a respeito dos antidiabéticos, de todos os medicamentos para controlar o diabético, o pé diabético continua sendo ainda o maior desafio para o diabético. O pé é um pouco mais relegado, ele fica apertado, ele fica dentro de um sapato, ele fica úmido, ou anda descalço, ou se machuca, ou não toma os devidos cuidados com o interdígito. Um simples machucado, uma coisinha pequena, numa pessoa que já tem uma dificuldade de nutrição, vira um monstro. Então, o diabético tem que ter muito cuidado com os pés, porque é ali que acontece o maior problema do diabético. Se a hiperglicemia por si só já está ligada ao aparecimento de problemas na circulação, imagine quando soma-se a ela a obesidade, a hipertensão e o tabagismo. Veja como estes fatores podem prejudicar ainda mais o sistema circulatório. O diabético crônico, obeso, hipertenso, com autoestima baixa, sem a compreensão familiar às vezes, né, da gravidade da doença, esse diabético é aquele diabético que a gente fala que complica. É o diabético que perde a visão, é o diabético que perde o rim, acaba tendo que fazer uma hemodiálise, é um diabético que acaba tendo até as amputações. Então, o diabetes em si não é uma doença complicada. Complicadas são as associações que vêm a isso, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo e a falta de cuidado com o corpo. Quais cuidados os diabéticos devem tomar para melhorar a circulação? Como evitar complicações circulatórias? É o que você confere agora no Opção Saudável.
O diabético não é um paciente de um médico só. Hoje existem as associações de diabético que são fantásticas. Elas funcionam, elas orientam, tem fisioterapeuta, tem podólogos, tem médicos, tem enfermeiras, tem gente capacitada para amparar o diabético. O diabético não pode ser sedentário. Eu acho que essa é a grande chave do diabetes, porque só às vezes a medicação não é suficiente para manter um açúcar baixo. Então, o diabético ele deve fazer atividade física dentro da sua capacidade. O diabético deve fazer uma caminhada, o diabético deve manter uma dieta adequada, o diabético deve ter orientação médica, o diabético tem que ter, acima de tudo, uma compreensão familiar, sabe? É muito comum, às vezes, a gente escutar no consultório, tem um aniversário, a tia é diabética, não, dá um pedaço de bolo para ela, porque todo mundo vai comer bolo e a tia não vai. Não, ela, tia, tem que ter consciência, sabe? Então, eu volto a afirmar, eu acho isso fundamental, o diabético faz a gravidade da doença dele. Então, tudo que você puder fazer para amenizar essa alta taxa de açúcar que você consegue controlar com medicamento, você deve fazer uma dieta, uma atividade física, um acompanhamento médico e uma autoestima muito alta. Saúde em Prática fica por aqui e você aí de casa pode rever esse programa e todos os já exibidos em nosso site. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!